Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria, né? Estar aqui mais um culto da CIB, com a grande responsabilidade, né? De trazer a palavra do Senhor. Porque só quem subiu aqui com essa responsabilidade é que sabe, né? A gente treme nas bases. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos para que a gente esteja meditando nesta noite. Serei breve naquilo que o Senhor ele quer falar com a sua igreja nesta noite. Porque Deus ele não é Deus de confusão, irmãos. Quando Deus ele tem algo para falar, Ele tem direção certa. E eu já quero dizer algo para você nesta noite. Eu espero que você tenha vindo nesta noite não pedir, não buscar, mas sim entregar ao Senhor. Porque não vale a pena a gente sair das nossas casas para agradar o homem. Não vale a pena a gente sair das nossas casas só para o pastor Severino ver que a gente veio. Não vale a pena a gente sair das nossas casas só para a gente ver o que é que a irmã Marilene vai pregar. Não vale a pena. Mas se você saiu da sua casa nesta noite com o propósito de entregar ao Senhor, você vai sair daqui diferente nesta noite. Porque tudo que o Senhor tinha, tudo que o Senhor era, Ele entregou por mim e por você. Então que você saia da sua casa cada dia com o propósito de entregar a Ele. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 1, que diz: ajuntando-se entretanto muitos, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a este temei. Os irmãos podem sentar. A gente vai estar meditando nesse texto. Estou com a voz um pouquinho ruim, mas eu vou tentar não forçar muito a minha voz e vai dar certo em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, se a gente for ler o capítulo 11 de Lucas, no versículo, capítulo 11 de Lucas, no versículo capítulo 12 de Lucas, a gente vai ver que Jesus, já no capítulo 11, Jesus ele havia sido convidado por um fariseu para comer na casa dele. Se você for ler o capítulo 11, você vai ver que Jesus ele andava com seus discípulos e um dos fariseus, ele convidou Jesus para ter com eles, na casa deles, para uma refeição. E se a gente for ler, vai dizer que o fariseu ele começou a observar e começou já a murmurar contra Jesus. Começou a dizer assim, porque Jesus ele não tinha se lavado antes das refeições, antes da refeição, né, daquela refeição. Porque se você for ver quem eram os fariseus, eles eram de uma seita judaica onde eles cumpriam todas as leis. Eles eram muito, digamos assim,
não sei se essa é a palavra certa, bem políticos. E eles não acreditavam que Jesus ele era o Messias, porque eles esperavam um Deus diferente. E aí eles não aceitavam as características que Jesus tinha. E eles sempre estavam em embate com Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, ele já começou a procurar algo para que pudesse acusar Jesus. E aí ele pergunta, né? Por que Jesus não fez dessa forma, não se lavou? E é bem interessante a resposta que Jesus ele dá àquele fariseu. Jesus diz assim: vocês se preocupam muito em lavar por fora e por dentro. Como é que está a vida de vocês? Jesus ele responde ali para aquele fariseu, né? E pergunta dessa forma: o Senhor lhe disse: agora vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Aleluias. E aqui eu já começo a aplicar algo para nossas vidas nesta noite. Muitas vezes a gente está tão preocupado em colocar a nossa roupa bonita, em colocar o nosso terno, em colocar o nosso melhor vestido, em colocar a nossa melhor sandália para chegar na casa do Senhor. E às vezes a gente esquece como é que está o nosso coração diante de Deus. Porque aqui o Senhor ele mostrou, aleluia, para aquele fariseu, que muitas vezes essa reverência não importa para o Senhor. Essas besteiras de coisa externa não importa para o Senhor. Mas que o Senhor ele olha para o nosso exterior. Que o Senhor ele olha para dentro de nós, como é que a gente está. Aleluias. E ali ele sai daquela casa. E aqui no capítulo 12, onde a gente leu, a Bíblia diz que ajuntou-se uma grande multidão. Porque por onde Jesus passava, as pessoas ouviam falar de Jesus e começavam a seguir Jesus. Jesus estava ali com os 12 e ajuntou-se uma grande multidão. A palavra diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros. Aleluia. Então quer dizer aqui, meus irmãos, que era muita gente que estava ali com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele começa, depois de ele ter tido aquele embate ali com o fariseu, ele começa a falar ali, e a Bíblia diz que tem uma grande multidão. Mas a Bíblia é clara em mencionar que Jesus ele falou para os seus discípulos. Jesus falou primeiro para os seus discípulos. Aleluia. Porque Jesus, ele não tem negócio com multidão. Jesus tem negócio com o discípulo. Aleluia. Jesus ele trata primeiro comigo e com você. Aleluia. Para que a gente saia daqui preparado para tratar quem está lá fora. Aleluia. Porque Jesus só era um. Se Jesus fosse atender aquela multidão todinha, então Jesus disse: eu vou preparar os de casa, eu vou preparar os meus discípulos para que os meus discípulos saiam e dê fruto. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele começa a falar com seus discípulos da seguinte forma: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aleluia, glórias a Deus. E eu li essa palavra, meus irmãos, por várias vezes. E eu disse assim: Jesus, o que é que o Senhor quer falar para a tua igreja? Aleluia. O que é que o Senhor tem para falar comigo, Senhor? E o Senhor ele começava a me mostrar a utilidade do fermento. Eu acho que você nunca fez pão, porque hoje em dia a gente compra tudo pronto. A gente vai ali na padaria e compra o pão e a gente não sabe o processo que é para que o pão ele fique pronto. Mas se um dia você for fazer uma massa de pão, você vai perceber que é da seguinte forma: você faz ali aquela massa e você coloca o fermento. Pronto, uma coisa mais clara: se você comprar o pão, você vai poder perceber que o pão é só a casca. Primeira coisa que a gente diz: o pão é só a casca, não tem miolo. Porque ali, se você for ver, é um pedaço de massa bem pequenininho que eles colocam
Aleluias. Aquela parcela começa a aumentar em tamanho. Eu até achava interessante, eu chegava ali na padaria de um conhecido meu e ele estava fazendo pão e estava umas bolinhas dentro da bandeja. Eu pensava que ele ia fazer umas bolachas. Quando ele colocava no fogo, estavam os pão bem grandão. Interessante, né, irmãos? O poder que o fermento tem. E aqui ele disse assim: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. E ele disse para os discípulos, viu? Aleluia. Então ele está falando comigo e contigo nesta noite, para que a gente venha ter cuidado. Aleluia. Porque hoje em dia dentro das igrejas está dessa forma, meus irmãos. Aleluia. Hoje em dia está dessa forma. Em Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui para mim, ver para os irmãos. Coríntios, capítulo 5 e o 6. Coríntios, capítulo 5 e 6 diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Aleluia. Glórias a Deus. E meus irmãos, muitas vezes acontece dessa forma, dentro da casa do Senhor. Tem fariseus que começam a espalhar o seu fermento. Tem fariseus que vê uma massinha aqui, ó, bem pequenininha, e aí joga. Tem prazer de jogar o fermento e aquilo começa a crescer. Aleluia. E quando você vai ver, vem uma bola de neve dentro da casa do Senhor. E por isso que nos dias de hoje a gente olha um para o outro e se pergunta por que a obra do Senhor está dessa forma, se arrastando. Muitos só chegam na casa do Senhor porque tem compromisso. Porque hoje em dia a gente prefere honrar o homem do que honrar a Deus. Aleluia! Aleluia! Mas Deus, Ele nos honrou. Deus, Ele derramou o seu sangue naquela cruz para que eu e você estivesse aqui. E por que a gente prefere honrar o homem do que honrar a Deus? Quando você começar a honrar primeiramente a Deus, você vai ver a sua vida mudar. E o que é de fermento dentro da casa do Senhor nos dias de hoje? Aleluia. E o Senhor está falando nessa noite que Ele não tem se agradado. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles são os hipócritas. Por quê? Hoje em dia é igual aquela história que foi contada aqui, eu nem lembro quem foi. As pessoas são duas caras, hipócritas, falsos. Aleluia. E às vezes pensa que Jesus Ele não vê. Às vezes pensa que Jesus não está vendo. Quando você escuta uma conversinha aqui e você, ó, joga o fermento dentro que você quer ver ele pegar fogo. Porque hoje em dia está assim dentro da casa do Senhor. E se o Senhor falou comigo, eu vou falar. Aleluia. Eu disse para o Senhor, disse: Jesus, eu quero pregar a bênção. Aí Jesus Ele falou para mim: bênção não leva para o céu.
meus irmãos, a gente viver com hipocrisia dentro da casa do Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque parece que tem gente que ainda não acredita que o Senhor, Ele pode, Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Ou então não tem temor. Está dentro da casa do Senhor, mas não tem temor. Porque conhece a palavra, mas não pratica. Aleluia! Mas não pratica. Aleluias. E a Bíblia diz que tudo que é ligado nos céus vai ser ligado na terra. Então como é que eu e você a gente tem se comportado? Então como é que eu e você a gente tem se comportado lá fora? Porque dentro da igreja é fácil. Dentro da igreja é fácil a gente ser crente. Mas e lá fora? Desse jeito! Porque meus irmãos, está um esfriamento espiritual tão grande que às vezes a gente se entristece. A gente começa a dizer assim: Jesus, eu sou assim. Quando eu demoro muito tempo indo para os cultos e eu não choro na presença do Senhor, não me derramo, eu não me emociono na presença do Senhor, eu começo a dizer para Deus: não está normal, Jesus. Não está normal. Porque só da gente pensar as maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, de nos salvar, de nos escolher, de nos trazer até aqui, e a gente está na casa do Senhor com hipocrisia. Não, meus irmãos. Que a gente venha ser santo. O Senhor diz: sede santos porque eu sou santo. Porque não vai para o céu de qualquer jeito. Desse jeito, rapaz! E o Senhor, Ele tem nos corrigido a cada dia. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor tem falado conosco para que a gente pare de hipocrisia dentro da casa do Senhor. Aleluia! Dentro da casa do Senhor, da paz do Senhor, pega na mão, abraça, mas lá fora vê o irmão vestido não viu. É uma falsidade, viu? E Jesus está vendo, aleluia. Jesus não opera mais porque não tem mais comunhão. É porque a irmã fulana fez isso. E fez isso e isso também. Ó, joga o fermento e quando vai ver, ó, dá um puruçu, ó, dentro da casa do Senhor. Aleluia! E Jesus não opera. Jesus não opera. Mas não vai ficar assim não. Jesus, Ele vai levantar uma geração diferente. Aleluia! Aleluias. Uma geração que fala a verdade. Porque a palavra do Senhor diz assim: eu não te dei espírito de temor, mas sim de ousadia. E quando eu dobro meu joelho, eu sempre digo assim ao Senhor: Senhor, me dá ousadia para pegar a tua palavra, a palavra da verdade. Para que a gente não venha temer e venha falar essa palavra de verdade. Porque aqui, meus irmãos, vem falar aqui mais embaixo sobre o medo. Vem falar assim, vou ler aqui para os irmãos entenderem. E digo-vos, amigos meus, não temeis aos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo, esse sim temei. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor diz assim: até o cabelo das vossas cabeças são todos contados. Não temei, pois, mas valei vós que muitos passarinhos. E digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E meus irmãos, quantas vezes o medo ele quer se apoderar da gente? E a gente começa a desobedecer o Senhor. E o Senhor está dizendo aqui, ó: não temam o homem. Não temam o que o homem vai pensar, o que o homem vai dizer. Ah, mas não vou pregar aquela palavra não, vai que o pastor Severino não se agrada. Não, o Senhor está dizendo: não tema isso. Tema aquele que pode lançar a tua alma
tá uma coisa dentro da igreja que antigamente quando Jesus ia encher a casa, quando todo mundo estava ali avivado, um dava com glória aqui, um dava com glória ali, e daqui a pouco a igreja estava cheia. Agora, se alguém começa a falar em língua, a igreja toda faz assim, parece que é uma coisa do outro mundo. Aleluia! Parece que não tem mais crente batizado dentro da casa do Senhor. Parece que não sentem mais a presença do Senhor. É estranho. Aí às vezes a gente sente aquela emoção dentro da gente, sente o Espírito Santo queimando. O Senhor quer fazer uma obra dentro da casa dela e a gente se prende. Por quê? Porque está temendo o homem. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor diz para você, não tema o homem. Tema aquele que pode levar a tua alma para o inferno. Aleluias. O que for do Senhor, entregue. Se o Senhor colocou algo para você fazer, nas suas mãos, faça. Porque vai chegar um tempo que você vai querer fazer e você não vai poder mais. Não vai ter mais tempo. Aleluia, glórias a Deus. Não vai mais ter tempo de você fazer. Glória a Jesus. Aleluia! Então que você faça aquilo que o Senhor Ele quer que você faça. E que a gente venha, meus irmãos, edificar uns aos outros. Que a gente venha deixar de ser sepulcros caiados na casa do Senhor. Bonitinho por fora, mas que por dentro não aproveita nada. Aleluia! Aleluia. Porque o Senhor, Ele vê o nosso coração. O Senhor vê a intenção do nosso coração. Quando a gente chega na presença dEle. Que a gente venha deixar de mimimice, que a gente venha deixar de brincar com as coisas do Senhor. Porque não é tempo de brincar. Aleluia. O Senhor, Ele está às portas. O Senhor, Ele está voltando. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Tenha temor somente a Deus. Porque se você for olhar para o homem nos dias de hoje, você desmanece, você cai. Que quando você vê o seu irmão fraco, que você olhe por ele. Que você não venha apontar. Porque não está fácil estar na presença do Senhor, nunca foi. E nos últimos dias vai ficar cada dia mais difícil da gente estar na casa do Senhor, da gente estar na presença dEle, fazendo a obra dEle. Mas o Senhor, Ele conta com cada um de nós. A gente somos remanescentes do Senhor, somos soldados dEle, aleluia. E Ele quer nos usar nesta terra. Que você entenda que o Senhor, Ele quer usar a mim, usar você. Porque tem almas para serem alcançadas. E que a gente pare de início dentro da casa do Senhor, venha fazer a obra dEle com amor. Venha buscar almas para o reino. Venha entrar em propósito e união dentro da casa dEle. Porque aí a gente vai ver Ele trabalhar dentro da casa dEle. Ele vai ver Ele trabalhar na nossa casa, na nossa família. Aleluias. Porque o Senhor, Ele não se agrada. O Senhor, Ele não tem se agradado da minha e da tua atitude. Aleluia, glórias a Deus. Que cada um de nós venha nesta noite meditar aquilo que a gente precisa mudar. Aleluia! Porque eu sei que cada um de nós tem muita coisa para ser transformada. Tem muita coisa para ser mudada. Então, ao invés de eu e você estar olhando o erro do nosso irmão e apontando o dedo, que a gente vai olhar para dentro de nós. Que às vezes a gente diz assim, eu saí do conjunto por causa de fulano. Mas não foi por causa de você. Aleluia. Às vezes você diz, eu vou sair dessa igreja porque é irmão fulano. Não, o problema não está com fulano, o problema está comigo. Porque se eu olhar para o Senhor, eu não saio da minha posição. Agora, se eu desviar o meu olhar, eu começo a afundar.
porque eu perco o foco, porque eu perco o propósito. Então que eu e você, a gente não venha perder o propósito, a gente não venha perder o foco, porque a gente já animou demais para deixar o barco afundar agora. Aleluia. Não vale a pena deixar o barco afundar agora. Aleluia. E o Senhor falava assim para mim: tem gente aqui que se o barco afundar não vai só não, viu? Vai muita gente. Aleluia. É só você que está segurando os remos, viu? Por isso que ainda está de pé. Eita, glória a Deus. É só você que tem remado, viu? Tem gente que já desistiu, já soltou os remos, já largou o barco. Ainda está naufragando, ainda está por cima do mar porque você tem remado. Aleluia, glórias a Deus. Então se você desistir agora, não é só você não, viu? Você é a coluna da sua casa. Você é o marinheiro nesse barco. Então se fortaleça e não pare de remar. Não largue os remos, não vale a pena. O Senhor conta comigo e contigo, amém? Foi só até aqui que o Senhor, Ele colocou no meu coração, né? O recado que o Senhor está dado. Cabe a mim e a você dar ouvidos. E eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.